Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer a nossa leitura do profeta Jeremias, nosso 16º encontro. Vamos trabalhar Jeremias, capítulo 6, do versículo 16 ao versículo 30. O fim é inevitável. Vamos ouvir então primeiro o nosso texto e depois vamos refleti-lo. O fim é inevitável. Capítulo 6, versículo 16 a 30. Assim diz Javé: parem no caminho e vejam. Informem-se quanto às estradas do passado. Qual era o caminho da felicidade? Andem por ele, e vocês encontrarão descanso. Mas eles responderam: não caminharemos nele. Coloquei sentinelas para guardar vocês. Preste atenção quando a trombeta tocar. Mas eles responderam: não vamos prestar atenção. Por isso escutem, nações, e você, assembleia, conheça o que vai acontecer a eles. Ouça também você, ó terra, vou trazer uma desgraça para este povo, fruto daquilo mesmo que eles tramaram. Porque não obedeceram às minhas palavras e desprezaram a minha lei. Que me importa o incenso que vem de Sabá e a canela perfumada que vem de países distantes? Os holocaustos de vocês não me agradam. Seus sacrifícios não são do meu gosto. Por isso, assim diz Javé: vou colocar pedras no caminho deste povo e eles vão tropeçar. Pais e filhos, vizinhos e amigos, vão se acabar todos juntos. Assim diz Javé: virá um povo do norte, uma grande nação se levantará dos limites da terra. Eles são fortes no arco e na lança. São cruéis e sem compaixão. O estrondo que fazem parece das ondas do mar. Vêm todos montados a cavalo, em ordem de batalha, como se fossem um só homem. Eles vêm atacar você, capital de Sião. Só de ouvir a fama deles, nossas mãos amoleceram. Ficamos tomados de angústia e pela dor, como a mulher que está dando à luz. Ninguém saia para o campo, nem ande pela estrada, porque a espada inimiga espalha terror por todos os lados. Vista-se de luto, capital do meu povo. Role no chão. Ponha-se a chorar, como pela morte de um filho único. Faça uma lamentação amarga, porque chega de repente aquele que nos vai destruir. Prata de refúgio. Versículo 27. Eu nomeio você o examinador do meu povo, para que conheça e examine o comportamento dele. Eles todos são rebeldes e semeadores de calúnias. Parecem bronze ou ferro, e estão todos corrompidos. O foleiro sopra para atiçar o fogo e derreter o chumbo, mas o trabalho do fundidor é inútil, pois a ganga não se desprende. Prata de refúgio é o nome deles, porque Javé os rejeitou. Meus irmãos e irmãs, vamos então fazer o comentário a essa passagem, esse texto do profeta Jeremias. Os versículos 16 e 30 alternam-se observações, ora irônicas, ora amargas, sobre a leviandade dos governantes e a obstinação do povo,
no versículo 16, bem como a superficialidade do culto, no versículo 20. A conclusão deste capítulo 6 consiste no pranto por causa da desgraça. Jeremias, capítulo 6, versículo 26. E que Jeremias vem chamado a anunciar como fundidor. Capítulo 6, versículo 27 a 30. A situação chegou a tal ponto que só uma conversão radical poderia afastar a desgraça para o país. Mas Judá fica sem conversão, realiza cultos nos templos formais e vazios. Com consequência, virá o invasor que vai arrasar totalmente Judá. Este será então o julgamento de Javé. Versículo 16. Assim diz Javé: parem no caminho e vejam. Informem-se quanto às estradas do passado. Qual era o caminho da felicidade? Andem por ele e vocês encontrarão descanso. Mas eles responderam: não caminharemos nele. Javé deu a Israel a aliança, leis que mostravam um bom caminho. Judá deve parar e refletir. Judá deve retornar à aliança. O código da aliança foi dado ao povo. Isso aqui são as estradas vividas pelo povo de Deus. Ali se revela o caminho da felicidade. Javé exorta: andem por este caminho. É o caminho da paz e serenidade. E é neste caminho que eles encontram repouso, descanso, seguindo as normas da aliança. Os caminhos do passado. Trata-se das experiências das gerações passadas, quando viviam a fidelidade à aliança. Aqui encontramos o apelo para o retorno e os estudos das tradições, como também no conhecimento da conduta que agrada a Javé. Se nós queremos inovar e renovar os caminhos, nós devemos voltar ao princípio, que é aquele princípio que norteia toda a vida do povo de Israel. É voltar às tradições para reavivá-las. Mas a resposta do povo é não. Eles não atendem o apelo e refugiam-se num culto deformado. Aqui vemos a rejeição da reforma de Josias. E Jeremias vai dizer que essa reforma de Josias é um culto, sem fundamento. Não tem obrigações morais, é superficial. Um culto vazio, onde se celebrava Javé, mas não se praticava a justiça. Então, é uma crítica que Jeremias faz à reforma do templo, à reforma de Josias, que quis eliminar todos os lugares de cultos fora de Jerusalém e acentuar o templo de Jerusalém como único lugar de culto. Só que ficou no aspecto do aparato externo, mas não incidiu na vida moral do povo. Versículo 17. Coloquei sentinelas para guardar vocês. Preste atenção quando a trombeta tocar. Mas eles responderam: não vamos prestar atenção. As sentinelas são os profetas. A trombeta são as palavras de Deus faladas pelos profetas. E o povo vai dizer não. As sentinelas que Javé colocou são os profetas encarregados de anunciar o castigo. Os profetas percebem, em primeiro lugar, o castigo e apelam ao povo para se converterem, para voltarem à aliança.
Resposta negativa. Vão rejeitar os profetas. Não vamos prestar atenção, diz o povo. O povo vai recusar a aliança, recusará também os profetas que na torre anunciam a palavra de Javé, tocando a trombeta, isto é, falando a palavra de Javé. Versículo 19. Por isso, escutem, nações, e você, Assembleia, conheça o que vai acontecer a eles. Javé, por meio do profeta, anuncia o que acontecerá com Judá. Para isto, este anúncio é dado a todos os povos reunidos. Também Israel, a Assembleia, parece ser convidada a tomar consciência do que se trama junto às nações. Versículo 19. Ouça também você, ó terra, vou trazer uma desgraça para este povo, fruto daquilo mesmo que eles tramaram, porque não obedeceram às minhas palavras e desprezaram a minha lei. A desgraça é o resultado dos planos políticos. E aí, a consequência são os castigos infligidos por Deus. Assim, Deus castiga, deixando que sobrevenham ao povo as consequências de uma conduta, de uma escolha. Deus não põe pano quente no erro, mas deixa que o seu povo receba as consequências de suas escolhas, ao romper com a aliança. O povo vai comer o fruto de suas ações, de suas escolhas. Este é o castigo. Se a terra será devastada, é porque o povo assim escolheu. Versículo 20. Que me importa o incenso que vem de Sabá e a canela perfumada que vem de países distantes? Os holocaustos de vocês não me agradam. Seus sacrifícios não são do meu gosto. Um culto no templo vazio, com ricas especiarias, mas vazios. É muito aparato, é muita coisa visível, bonita, mas sem vida por dentro. O incenso era um luxo importado do sul da Arábia. Javé acusa que o culto é formal, sem vida. Se coloca muitos paramentos, mas pouca vida. Muita luz, mas pouca vivência. As ofertas e sacrifícios são sem valor, se não forem acompanhadas de uma disposição interior verdadeira, de uma verdadeira conversão. Se o culto não incide na vida moral e compromisso com Javé, este culto não agrada a Deus. Versículo 21. Por isso, assim diz Javé, vou colocar pedras no caminho deste povo e eles vão tropeçar. Pais e filhos, vizinhos e amigos, não vão se acabar todos juntos. Para afastar o perigo, o povo recorre ao culto, sem converter-se. Pelo culto vazio, o próprio Javé irá dificultar o caminho do seu povo, para que esse povo caia. Serão castigados todos, pois escolheram o caminho dissimulado diante de Javé. Os habitantes de Judá, depois de 4 séculos que Javé protege o seu povo, agora eles estão convencidos de que nada lhes acontecerá. Nem eles, nem ao templo, morada de Javé, o lugar que Javé abençoou seu povo. Mas diante do vazio, do rompimento da aliança, Javé fará seu povo tropeçar. Todos cairão, seja da própria casa, pais e filhos, seja aqueles da cidade, vizinhos e amigos. Todos cairão. Versículo 22. Assim de Javé, virá um povo do norte, uma grande nação se levantará dos limites da terra. O povo do norte, instrumento de Javé, ele vem para exercer a justiça. Castigará o povo e todos cairão. Esta nação se levantará, irá destruir Judá. Versículo 23.
Eles são fortes no arco e na lança, são cruéis e sem compaixão. O estrondo que fazem parece o das ondas do mar. Vêm todos montados a cavalo, em ordem de batalha, como se fosse um só homem. Eles vêm atacar você, capital de Sião. Isto é, Jerusalém. Aqui, por meio do profeta, Javé anuncia o povo que castigará Judá. São hábeis para a guerra, seja no manuseio do arco e lança, são espertos. Este povo não terá piedade, são cruéis e sem compaixão, são sanguinários. A marcha deles provoca um estrondo. Eles possuem uma grande cavalaria, já ordenados para a guerra. Javé é aquele que dá ordem para a batalha. É o general. Vêm unidos, um exército unido como um só homem. Sião será atacada, pois eles vêm com ordens de destruir Sião. Versículo 24. Só de ouvir a fama deles, nossas mãos amoleceram. Ficamos tordoados, tomados pela angústia e pela dor, como a mulher que está dando à luz. Diante de tamanha ameaça, se treme. As mãos amolecem. Significa aqui uma imagem do desânimo diante daquilo que vai acontecer. Judá está impotente diante da ameaça. O pavor tomará conta. Este versículo trata-se de vozes anônimas que manifestam angústia diante da ameaça que se aproxima. Versículo 25. Ninguém saia para o campo, nem ande pela estrada, porque a espada inimiga espalha terror de todos os lados. Nenhum lugar é seguro. Os descampados não significa segurança, fuga, não se tenta fugir. O inimigo é implacável com quem se encontra desprotegido, seja no campo, seja na estrada. Versículo 26. Vista-se de luto, capital do meu povo, role no chão, ponha-se a chorar, como pela morte de um filho único. Faça uma lamentação amarga, porque chega de repente aquele que nos vai destruir. Encontramos o último apelo à conversão. Mas será em vão. Uma penitência desesperada para obter o perdão de Javé. Vestir de luto, rolar no chão, colocar-se a chorar diante da ameaça. Chorar como se chora a morte de um filho único. Que se faça lamentação. Mas será tudo em vão. O que se aproxima, o inimigo, vem. E mesmo assim, tem tempo de conversão, mas o povo não quer converter. Se não converter este povo, Jerusalém irá ser destruída com seu templo. Esse povo é chamado à conversão, mas mesmo assim continuam com seu culto vazio, sem vida, sem a incidência ética moral. Prata de refúgio. Versículo 27. Eu nomeei você o exterminador do meu povo, para que conheça e examine o comportamento dele. Jeremias tem uma nova missão de anunciar o projeto de Deus. Jeremias recebe de Javé um novo cargo. Ele será o fundidor, o metalúrgico, para refinar o mineral com todo cuidado. Mas Jeremias vai tomar consciência que não existe metal apreciável no mineral. E Jeremias, o fundidor, vai confirmar a sentença de Javé. E vai dizer que essa sentença é justa. Jeremias, como provador de metais, está acima de qualquer suspeita. Assim, o trabalho do profeta será de um metalúrgico para tirar a impureza do metal, a impureza que está em Judá. Isto é, o sinal de conversão, que Judá possa se converter.
tirar a impureza do povo de Deus. É a metáfora, então, a impureza do metal. Javé, então, nomeia o profeta. Ele é o examinador do povo, o metalúrgico, para ver o valor do povo, conhecendo e examinando o comportamento de Judá, para ver se tira do povo algum chumbo. Versículo 28. Eles todos são rebeldes e semeadores de calúnias. Parecem bronze ou ferro e estão todos corrompidos. Judá não tem jeito, são rebeldes, não obedecem à lei, injustos, semeadores de calúnias. A corrupção se tornou geral. O trabalho do profeta se tornou inútil, pois a corrupção corrompeu o povo de Israel. Versículo 29. O foleiro sopra para atiçar o fogo e derreter o chumbo, mas o trabalho do fundidor é inútil, pois a ganga não se desprende. Assim como a prata não consegue ser extraído da escória, a ganga, o trabalho do fundidor, o profeta, foi inútil. Trabalho sem resultado positivo. Assim a prata, o chumbo, será rejeitado. É impuro. Versículo 30. Prata de refúgio é o nome deles, porque Javé os rejeitou. Judá se tornou uma prata de refúgio, uma escória. O povo pecador, que rompeu com a aliança. A relação com Javé é formal, não implica uma realidade moral com a vida, uma resposta moral diante da aliança. Javé rejeitou seu povo. Este povo não tem jeito, não se converte, não volta à aliança. Então agora, depois nós vamos dar continuidade ao capítulo 7 e vamos refletir essa primeira parte do texto de Jeremias, porque a partir do capítulo 7 já não estamos mais no período de Josias, vamos entrar no período do rei Joaquim. Josias havia sido morto numa batalha com o faraó do Egito. Mas isso nós vamos falar no nosso próximo encontro. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.